Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito. Olá, eu sou Dígina Torres. Está no ar mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia. Nesta semana vamos falar sobre política. Qual é a importância dessa palavra que tanto amedronta e afeta as relações sociais? Temos também o nosso fato e fake da semana e um personagem sergipano ilustre que merece todo o destaque com sua obra mundialmente conhecida. O que você sabe sobre política? Por que a maioria das pessoas tem tanta aversão ao tema ou prefere simplesmente não saber e não falar sobre? Convidamos a professora da Universidade Federal de Sergipe e pós-doutora em Sociologia, Fernanda Petrarca, e o também professor da UFS e doutor em Antropologia Social, Wilson de Oliveira, para conversar com a gente sobre esse tema que ainda afasta muitos brasileiros. Boa tarde, professora Fernanda, professor Wilson. É um prazer recebê-los aqui no Por Trás da Mídia. E a gente veio conversar um pouquinho com vocês sobre os conceitos básicos de política para a população, né? Estamos em época de eleições e a gente sabe que o Brasil ainda se preocupa pouco com a dimensão da política dentro da nossa sociedade, né? Então, eu convidei vocês dois para que a gente possa conversar um pouquinho e informar melhor a população. Então, assim, primeiramente eu gostaria de saber de vocês qual a importância de discutir e falar sobre política, não só nas eleições, mas de maneira geral. Bom, boa tarde, eu agradeço também de ter o convite, e é um prazer também a gente ter certos canais onde a gente possa conversar, né, sobre política, uma coisa às vezes que é tão complexa quando a gente estuda tanto, assim, mas que também a gente pode tentar falar de uma maneira talvez mais clara, mas de uma maneira mais geral. Bom, essa importância de falar sobre política é uma questão muito profunda. Né? Porque eu dou umas aulas de política 1, é sempre um tema que a gente trabalha isso. Mas eu diria assim, a política é importante, é importantíssima, porque não existe sociedade sem política. A política, você tem, na antropologia política, por exemplo, que é na área onde geralmente eu trabalho, assim, você tem sociedade sem Estado, sem partidos, sem eleições, sem políticos, sem democracia, mas sem política não existe sociedade. Agora, o que eu quero dizer sem política? Que, na verdade, para existir uma sociedade, existem certos meios que dão um conjunto de coerência, que faz com que certas pessoas obedeçam certas regras e assim por diante. Então, diga assim, a política é o meio pelo qual se faz, se refaz e também se destrói a vida em sociedade. Né? A gente vê muitas coisas que eram coisas construídas e adquiridas que são destruídas pelo próprio processo político. Então, assim, eu acho a importância imensa. Né? Agora, claro, a política, isso eu estou falando da política de uma maneira muito geral. Assim, a política, para mim, está em tudo. Eu estou falando da política como a política familiar, existe uma série de regras, uma política para criar os filhos, para botar na escola, né? Para a relação entre as famílias e assim por diante. Agora, o problema principal é que a população às vezes entende política só como onde estão os políticos. Exato. A gente reduz a política ao calendário político eleitoral, quer dizer, se fala de política onde estão os políticos. E eu acho que isso é uma coisa que é perigosa, porque é uma forma de nos distanciar ou separar dos afazeres políticos. Na medida que a gente pensa que a política está lá e não está aqui, é uma maneira de criar na gente a ideia de que nós não somos atores políticos. E às vezes a gente não tem, inclusive, é visto como se não tivesse capacidade de intervir politicamente. Então, eu acho que discutir e falar sobre política é importante, à medida que a gente também tente mostrar que a gente se qualifica como ser político, na medida que a gente admite os nossos atos como políticos e tem um controle sobre aqueles que fazem política, porque a gente tem capacidade para fazer política, a gente faz política no dia a dia. Se não tivesse política, a gente não teria uma família, a gente não teria um trabalho, que existe toda uma política de você estar no seu trabalho, você se relacionar com os colegas, você fazer uma série de coisas que exigem uma política. Então, eu acho que é uma reflexão interessante, né? Realmente a gente discutir política, mas não só discutir daquela política como uma coisa distante, que está longe, que ao mesmo tempo me afasta e me coloca fora dos afazeres políticos. Assim. Eu começaria por aí, assim. Maravilha. E professora Fernanda, bem-vinda também. Obrigada, queria agradecer já de antemão o convite, dizer que é um prazer estar aqui contigo, Dígina, com o professor Wilson, para a gente
discutir ou tentar conversar um pouco, né, sobre esse tema que é tão instigante, mas também espinhoso, em certo sentido, né? Então, em relação aos conceitos em política, né? Porque a gente percebe, o professor até Wilson frisou, as pessoas elas acabam focando na política só na figura do político, só nesse período mais eleitoral e como se só a política se resumisse a isso. Então, quais são os conceitos em política que são utilizados de maneira incorreta pela população, né? Como que a gente pode pensar? Se tu me permite, Disney, eu queria só falar um pouquinho do primeiro ponto, que é sobre a questão da política, antes da gente entrar na segunda. Eu acho que o professor Wilson falou uma questão interessante, que a gente acaba resumindo a política partidária, né, a política eleitoral, né, e aí, claro, nesse momento da eleição é o momento onde as pessoas se sentem mais motivadas a falar sobre política, a discutir, inclusive, né, e aí a tua pergunta era qual a importância de discutir. Eu concordo com o Wilson, acho que sim, é muito importante discutir sobre a política. Eu me refiro mesmo à política partidária, à política eleitoral, né? Essa política que é, no senso comum a gente tem de ser a política, né? Claro que toda essa outra política aí nós acabamos também discutindo no dia a dia, política familiar, política escolar, profissional, né? Mas me referindo especificamente a essa que envolve o voto, né, que envolve a escolha de um representante, acho importante assim que seja discutido, que seja colocado na mesa. Acho que isso envolve o amadurecimento da própria noção do voto, da própria democracia, né? A gente ouve relatos assim, de familiares, de pessoas do convívio que viveram, por exemplo, a experiência do regime militar, e eles costumam relatar o quanto naquele contexto não se podia conversar sobre política em espaços públicos, né? Então, eles sentem com mais intensidade até a necessidade de conversar, a importância de conversar, de falar sobre política. Na rua, em casa, no bar, enfim, a política, essa política aí das decisões públicas, elas envolvem, sim, eu acho, o exercício da cidadania e o próprio aperfeiçoamento da cidadania. O que eu gostaria de chamar a atenção para uma questão que eu acho que tem sido muito colocada pelos comunicadores, eles têm apostado bastante, quando a gente ouve assim, os comentaristas de política, o quanto a polarização é um perigo para o debate público sobre política, né? E eu acho que, me parece, assim, pelo que a gente vê, e inclusive no nosso laboratório ali de estudos do poder e da política, né, a gente tem várias pesquisas sobre política ali, parece que não é a polarização que tem um efeito negativo, né, sobre a política, até porque a política é feita de polos mesmo. Sim. Senão todos estaríamos no centro. Mas parece que o perigo mesmo ele reside nisso que hoje nós chamamos de notícias falsas, né? Uhum. No chamado aí fake news. Ele é o que tende a afetar negativamente, eu acho, o debate político, a democracia, e entra um pouco até no que o Wilson falou, frisou, que muitas vezes as pessoas se sentem em condições de discutir política, não se sentem aptas a discutir política. E aí é que as notícias falsas podem ter um efeito negativo sobre esse debate, uma vez que ela entra como informação, as pessoas entendem como informação, né? E elas mobilizam, usam isso como uma informação. Então, isso pode gerar um ruído, né, nessa discussão, nesse debate, nessa troca de ideias, porque ele acaba sendo um instrumento, vamos dizer assim, fundamental da discussão. E, na verdade, o que está em jogo é mais do que a própria discussão de argumentos, né, de fatos. As pessoas acabam se apoiando nessas notícias falsas para definir uma posição num confronto, vamos dizer assim. Então, acho que o maior perigo, talvez, para uma discussão sobre política, que seria importante, é o efeito mesmo que eu acho que essas notícias falsas acabam tendo, uma vez que elas enfraquecem o debate entre os políticos que se servem dela, né? Então, acho que isso é uma questão importante da gente pensar o quanto ela pode afetar o debate público, né? Eu queria só chamar a atenção para esse ponto, que me parece bem importante hoje, né? Sim, sim.
em relação a esses conceitos, né? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, porque muito se fala sobre ser de direita, ser de esquerda, ser do centro, né? Então, para além dessa discussão sobre as fake news, o que significa isso quando as pessoas... Porque eu percebo que as pessoas acabam usando de maneira incorreta, né? Sobretudo intitulando os opositores de comunistas, enfim, utilizando esses conceitos que a gente né, estuda na sociologia ou na própria antropologia, nas ciências sociais em geral, a gente vê que não é bem assim. Exato, é uma questão bem complicada, sabe, Digna, assim, porque os conceitos, como a gente entende assim, nas ciências sociais, eles não são para as pessoas utilizarem, vamos dizer assim, né? São ferramentas que o pesquisador usa para compreender a sociedade, para compreender a política, mas eu acho que, claro, a gente pode falar um pouco, que eu entendo um pouco, assim, alguns princípios da política que seria interessante refletir um pouco sobre eles. Eu acho que me chama a atenção, assim, pelo menos dois que eu acho interessante. Primeiro é a própria noção de bem público, patrimônio público, bem coletivo, né? Acho que ter uma ideia clara do que significa isso, como isso pode afetar, inclusive, políticas públicas, né? Quando, por exemplo, um governante ele toma uma decisão, ele aprova uma medida, aquela medida ela afeta a sociedade como um todo, né? O exemplo se algum governante resolve proibir a obrigatoriedade do cinto de segurança, por exemplo, em carros. Isso aí é uma medida que não afeta um cidadão, mas ela tem um efeito sobre a convivência no trânsito, causando riscos para o conjunto da sociedade. Então, eu acho que pensar a questão do bem público, né, do bem coletivo, é uma questão que me chama a atenção enquanto, não sei se enquanto um conceito, uma categoria que eu acho que é importante que seja mais discutida quando se fala de política, né? A gente vive a experiência recente aí do Covid, né? E a gente pode observar o quanto tanto a forma como os governos trataram a questão, como a forma que as pessoas, no geral, tendem a conviver com ela, eu acho que ressaltou o impacto dessa noção de público. O próprio uso da máscara é um outro exemplo que também afeta. Não é uma pessoa, mas o conjunto daqueles com os quais nós convivemos e interagimos. Então, ela coloca o impacto do social, vamos dizer assim, do cuidar do outro, do convívio em espaços públicos. E o controle da doença, vamos dizer assim, envolve também vamos dizer assim, essa forma de lidar com a noção do que é o público. Então, acho que esse é um elemento importante de ser trazido para o debate, embora eu acho que conceitos e categorias analíticas, elas têm um efeito muito para o pesquisador, né, para o estudioso, e pensando no público em geral, acho que é importante seria pensar o quanto essas categorias podem nos ajudar a amadurecer a própria noção de democracia. Maravilha. Essa questão, eu também concordo, assim, ela é muito complicada, ela é muito difícil, porque envolve o seguinte, eu diria assim, que não existe conceito incorreto em política, né? Primeiramente, controverso. Por quê? Porque a política é o meio através do qual se constrói como legítimos conceitos, né? As categorias, né? Então, assim, o que é visto incorreto por uns pode ser correto para outros. Por exemplo, a questão do politicamente incorreto, né? Que antigamente era visto como uma coisa quando alguém falava, hoje isso é visto como legítimo, isso tem um conjunto de atores, meios institucionais, inclusive ferramentas que fazem colocar isso como se fosse uma verdade, como se fosse algo legítimo, né? Então, eu diria que, na verdade, esse equívoco com relação ao que a gente poderia dizer, a maneira de como a população concebe a política é a maneira de como os políticos fazem. Então, assim, acho que no Brasil, e aí é um ponto particular meu, se tem uma visão da política como algo particularista. Política é uma maneira de ganhar recursos e privilégios particulares para a minha família, para os meus filhos. Então, eu entro na política para conseguir coisas particulares, coisas que são para os meus e para aquilo que alguns autores já chamaram no Brasil, para a minha parentela, para minhas amizades. Então, essa noção é equívoca, mas eu acho que equívoca, vamos dizer assim,
do ponto de vista disso que a professora Fernanda estava falando, da ideia que a gente teria da política como gestão do bem público, como gerir uma sociedade, gerir uma cidade, gerir algo que é público, que diz respeito a todos. Então, não é porque eu tenho certos interesses que me favorecem que eu vou abolir agora, ou porque eu ganhei um dinheiro para aquilo lá, ou seja lá o interesse que for, que eu vou abolir essa medida do uso do cinto de segurança, porque isso, em certa medida, vai beneficiar alguém, não sei quem, entendeu? Ou os meus seguidores. Não, eu tenho que pensar nisso como uma medida que vai afetar uma população, que vai afetar uma sociedade e que tem consequências sociais muito grandes. Então, essa dimensão, eu diria que é a dimensão mais difícil de pegar do fenômeno político, que tem a ver lá com a noção que a gente tem também dos gregos, da política como comércio e assim por diante. Mas eu acho que em lugar do mundo essa noção também existe, não é particularidade do Brasil, não, né? Mas eu reforço essa ideia que, no nosso caso, né, ainda se criou muito essa noção da política como algo que só interessa ali aos meus, isso é num condomínio, isso é num local quando a gente vai num partido, seja lá, essa noção da política como gestão do bem público. Bom, isso é uma questão, para reforçar isso que a professora Fernanda falou, né? Agora, tem um conceito, que eu não sei se é um conceito ou um princípio, que eu acho que tem sido muito pernicioso para a política nossa, que é a ideia de que a política não presta. Que é esse antipoliticismo que se gerou nos últimos anos e que se propagou. Eu acho que os meios de comunicação são muito responsáveis em relação a isso, assim, porque eles difundem muito isso, essa ideia de que a política... E difundem assim, não estou dizendo todos, não é geral, mas pegam lá, mostram um político fazendo coisa errada, algo que não deveria ser assim, e mostram a política só desse lado negativo, né? O exemplo extremo foi o CQC, né? Aquele antigo programa que, inclusive, é visto assim por muitos estudos como um passo importante para o atual presidente, para os atuais governantes, vamos dizer, veicular as noções antipoliticistas. Por que eu acho que essa noção é equivocada e é perigosa? Eu diria mais do que equivocada, incorreta, ela é perigosa, porque justamente ela favorece os maus políticos, que fazem política e que defendem isso, e que, em alguma medida, negando a política, eles fazem a política e fazem um mau uso da política. Então, isso eu acho que combater essa noção de que a política não presta, de que os políticos não prestam, que não se deve política, que política não serve para nada, é pernicioso, é ruim, né? Porque se a gente não pode ver sem política, a gente vai acabar vivendo com os maus políticos. Como agora. Todos esses que estão aí, muitos dos que eram contrários à política, que a gente sabe, que a gente estuda isso, estão aí concorrendo para vereador. Se a política não presta, por que eles se candidatam? Se a política é algo que não serve para... porque eles vão redimir, porque eles são salvadores, então eles estão fora da política, estão fazendo uma religião, então são profetas. Né? Então, vejam bem como essa noção, ela traz essas profecias fáceis, esses profetas fáceis, que querem vender, né, uma ilusão, né? Na verdade, essa ilusão acaba sendo pior para as pessoas, porque as pessoas se desgostam de política, voltam lá e aí se distanciam mais da política naquela linha que eu falei anteriormente. Então, prejudica a sociedade de maneira geral. Exato. E tem mais uma coisa, esses antipoliticistas, vamos dizer assim, esse pessoal que é antipolítico, eles fazem a antipolítica mesmo, porque eles não querem aumentar os espaços democráticos, eles não querem investir naquilo que é público, eles querem justamente fazer o pior que é da política. A política só para os seus interesses pessoais, para o seu grupo e assim por diante. Então, como a gente está vendo atualmente, né, em alguma medida, aqueles que vieram contra o discurso da política, o anti-establishment, o anti-isso, aquilo outro, anti-instituição, anti-política, são aqueles que estão fazendo a política daquilo que a gente tinha como a ideia da política mais baixa, da pior política que tem, que é a política de toma lá da cá. Né? Então, é nesse ponto que eu acho que esse sim, eu acho que os meios de comunicação, se em alguma medida, não só, mas eu digo porque quem veicula muito, verbaliza muito isso, tivesse um maior controle disso, talvez a população tivesse uma maneira mais vigilante, porque a política é algo muito bom, e se é algo bom, a gente tem que cuidar daquilo que é bom. E se é algo que não presta, a gente dá para os outros, deixa para os outros cuidar. Só que esse outro está cuidando da nossa vida. Do cinto de segurança que meu filho ou que a minha filha está no carro usa, dos bens que eu preciso utilizar, das regras que regem a minha vida e assim por diante. Perfeito, professores. Eu acho que é muito importante essas colocações, porque a gente tem visto realmente que os meios de comunicação, de maneira geral, eu também sou jornalista, eu faço parte, mas a gente percebe, né, que há
essa tendência ao sensacionalismo, né, a vender essas notícias negativas. Isso prejudica muito a sociedade, porque as pessoas acabam deturpando as coisas. Então, é muito ruim, todo mundo perde. Mas, e aí eu queria tocar nesse ponto também, por exemplo, já entrando para outra pergunta, que é justamente da importância dos estudos e pesquisas, porque a gente tem visto um ataque também às universidades, sobretudo às ciências humanas, né, ciências sociais. Então, ultimamente, né, principalmente agora, depois desse último governo, a gente tem visto esse ataque direto, né? Então, qual é a importância? Eu quero que vocês falem para a gente, assim, da importância do papel do cientista político, né? E desses estudos, das pesquisas, né? Apresentar o laboratório de vocês, porque eu acho que é importante que a sociedade se intere. Certo. Isso eu acho que tem a ver com essa questão inicial que a gente falou. Assim, a importância dos estudos e de pesquisa sobre política, eu acho que é fundamental. Se a política é uma coisa importante e que é algo que tem a ver, digamos assim, é um organismo vital, que eu quero chamar. Eu não gosto dessa ideia do organismo, mas às vezes serve para uma metáfora que serve para tratar algumas coisas. É um organismo vital. Sem ela, a sociedade não existe. Aquilo que a gente chama de sociedade não existe. Então, não estou dizendo que ela é o único organismo vital, mas é um fator vital para a vida de sociedade. Então, se ela é importante, é bom a gente saber como é que ela funciona. Quais são os empecilhos, quais são as dificuldades, quais são, digamos assim, os caminhos, como eu estou dizendo agora, equivocados, as consequências que levam certos princípios que são colocados na política, que fazem isso, e as consequências que tem para o povo, para a população e assim por diante. Então, eu acho que assim, ela é fundamental para que a gente tenha uma visão um pouco objetiva de como se governa e como os que têm poder fazem a sociedade, né? Os que têm poder e aqueles que têm alguma posição nesse sentido fazem, ou seja, eles, na medida que eles estão formulando leis, as maneiras que os meios que eles usam para, em certa medida, conseguir o poder, quais são os meios esses? Que consequências são esses? Então, a gente no laboratório, aí a gente tem a ideia do laboratório Estudos do Poder e da Política, né? Laboratório de Estudos do Poder e da Política. Porque, na verdade, a ideia do poder como uma coisa geral e da política como uma forma como se ocorre a dominação, né? No fundo, como é que esses que vivem na nossa sociedade e que têm um poder mais do que os outros, porque o poder, embora todos tenham um poder, a gente sabe que ele se concentra em alguns que, em certa medida, têm os meios e os modos de dominação. Entender isso, entender as consequências disso, o que faz com que isso tenha uma série de efeitos sobre a vida social, eu acho que é fundamental. E eu acho que isso é um trabalho que o político não pode fazer, não porque ele é burro, não porque ele é ignorante, mas porque ele é político. É a mesma coisa, digamos, de que eu penso o cientista político como aquele que se preocupa em estudar o que as pessoas fazem. Quando as pessoas estão fazendo a política, as pessoas não estão se preocupando em como é que eu estudo aquilo outro, porque são princípios diferentes, são formas diferentes de como fazer as coisas. Então, trazer objetivamente pesquisas sobre quem é aqueles que ocupam posições de poder em tais partidos hoje, né? Como é que foi a seleção para entrar em determinados partidos, quais são os critérios que levam as pessoas a ocupar cargos no Estado, quais são as relações que eles estabelecem com aqueles que estão no poder ou com poder econômico, assim, é um fator fundamental. Agora, isso já diz um pouco o que tu falou no final. Quem é que tem interesse nisso? Os políticos não têm interesse. Então, a tarefa do cientista social, do sociólogo da política, antropólogo, cientista político, é árdua, porque ele luta, no fundo, contra os próprios poderes. Né? Não fazendo militância, não estou falando de fazer militância, mas estou falando assim, de trazer à tona os meus objetivos através dos quais aqueles que dominam. Isso pode trazer o quê? Um efeito sobre aqueles que dominam, deles não conseguirem manter mais aqueles meios de dominação. Então, é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, é uma tarefa árdua. É uma tarefa que exige a gente assim, ter muita engenhosidade nesse período e de conseguir realmente saber que a gente está lutando contra os poderes que não querem, né, que a gente mostre o que eles são. Né, não querem, né, ver o que eles fazem. Porque justamente, aí no nosso caso, porque eles vivem de uma maneira muito particularista e interessada de fazer a política e de manipular, né, e assim por diante. Eu vou na linha do que falou o professor Wilson, acho que, da própria colocação da Dígena também, né? Dígena, essa questão é muito interessante, eu acho que o estudo da política, e aí envolve a ciência política, a sociologia e também a antropologia, as três áreas das ciências sociais, é fundamental, primeiro, acho que para
desmistificar aquilo que o ator interessado na política, como disse o Wilson ali, que é o político, ele tem interesse em criar a respeito da política. Eu acho que a pesquisa, né, a ciência, ela vem um pouco para mostrar como aquilo funciona, como aquilo opera, e nesse sentido ela contribui para a sua desmistificação. Então ela tem esse lado que é extremamente importante. Evidente que isso não interessa aqueles que vivem da política e vivem para a política, porque eles se favorecem de todos os mecanismos desse mundo, vamos dizer assim, que é a própria política. E quando a gente observa governos ou governantes com uma tendência um pouco mais autoritária, são as ciências humanas aquelas que tendem a sofrer mais o efeito, porque são as ciências humanas, as ciências sociais que tendem a desvelar esses mecanismos de poder, esses mecanismos que contribuem, que fazem para que os fenômenos sociais ocorram daquela forma. A política é um fenômeno nesse sentido. Então, quando a gente está diante de ímpetos mais controladores, as ciências humanas sofrem constantemente riscos para o nosso trabalho, tanto no que diz respeito a gente viu aí reportagens que mostraram pesquisadores sendo, vamos dizer assim, dossiês sobre pesquisadores Sim. da área da ciência política, das ciências sociais. O que isso significa? É uma forma de fazer algum tipo de pressão, de fazer algum tipo de chantagem, ameaça? O que isso representa? Qual o perigo que isso pode para as ciências sociais, para as ciências humanas de modo mais geral? Então, como ela é uma área que desvela esses mecanismos do poder, vamos dizer assim, ela vai sofrer sempre o impacto de governantes que têm um teor um pouco mais controlador, e aí, nesses contextos, é uma ciência que sofre mais. Se ela não consegue ser derrotada, ela vai, em certa medida, ser desvalorizada, ou porque vão nos chamar todos de comunistas e esquerdistas, né? Ou por acabar com todos os mecanismos que nos ajudam a trabalhar, financiamento de pesquisa, editais, bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado. De alguma medida isso vai enfraquecendo e tornando impossível, às vezes, até o nosso próprio trabalho. Então, eu acho que isso é uma questão importante de ser colocada, assim, o quanto a gente vem sofrendo diversos impactos, né? A própria iniciação científica sofreu, e pelo que a gente vê, vai ainda sofrer bastante impacto pela redução de bolsas para a área, né? Especificamente das ciências humanas e sociais. Isso também a gente já pôde observar em outros setores, como a própria pós-graduação. Então, acho que a pesquisa é fundamental. Um outro eixo importante da pesquisa é que ela não serve só aos pesquisadores, ela serve à população de modo geral, e isso envolve um outro trabalho que nós, no laboratório, estamos tentando desenvolver, que é a divulgação científica. No nosso laboratório, o Laboratório de Estudos do Poder e da Política, da UFES, nós temos uma gama muito grande de objetos, né? Desde do estudo das elites, do estudo como falou o Wilson ali, de como alguém se torna um político, quais são os recursos, como ele chega, qual é o percurso para ascender nessa carreira, até estudos sobre políticas públicas, por exemplo, que são estudos fundamentais para compreender quem tem interesse nessas políticas, quais são os atores que pressionam e jogam para que ocorra um determinado tipo de política. Então, isso tudo é interessante, mas é importante também que isso chegue à população e não fique só entre a discussão entre os pares. Então, acho que momentos como este que tu está promovendo, eles são importantes para que isso chegue à população, para que a população tenha acesso ao conteúdo que se produz, né? Então, acho que, nesse sentido, também é interessante que isso, em alguma medida, chegue à população em forma palatável, possível de ser apreendida, compreendida, né? E aí a divulgação científica, ela é cada vez mais uma ferramenta que o cientista deve utilizar para fazer o seu conhecimento chegar a cada vez mais pessoas. E a importância também desse conhecimento chegar a um maior número de pessoas, que isso vai reforçar, inclusive, a importância desse conhecimento para a sociedade.
Uma pena que o nosso tempo está já no fim. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, assim, de modo online, né, que a gente não pode, infelizmente, gravar presencialmente, mas gostaria muito de agradecer. É um tema muito pertinente, vocês contribuíram bastante para o nosso podcast, e eu espero que realmente a gente possa manter a população mais informada sobre tudo isso que está acontecendo. Muito obrigada. Okay, eu que agradeço. Foi um prazer. Para saber mais sobre as pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de Estudos do Poder e da Política, entre em contato através da página do Instagram, @LEPPUFS, LEPUFS. Nesta semana vamos falar sobre Véio. Véio que conhecia as margens da rodovia BR-206, no município sergipano de Feira Nova, onde localiza-se uma das grandes riquezas históricas e culturais da nossa história, do nosso estado, que é o sítio Soarte e o Museu do Sertão. Esses dois locais foram construídos pelo talentoso Cícero Alves dos Santos, que é o nosso Véio. Véio é artesão desde criança. Ele nasceu no município sergipano de Nossa Senhora da Glória, em 12 de maio de 1947, e o seu nome é em homenagem ao padre Cícero. Por ter sido uma criança que gostava muito de ficar entre as pessoas mais velhas, o artista ganhou o apelido de Véio. Ele é autodidata, ele é um exímio admirador da cultura popular. Quando criança, começou a executar suas primeiras peças em cera de abelha. Ele conta que começou o trabalho com cera de abelha já com 5 anos de idade e que era um bom profissional. Mas nunca foi aceito na região porque ninguém sabia direito o que era uma obra de arte, ninguém sabia o que era um artista. E para os que o viam confeccionar alguma figura, achavam que ele estava brincando de boneca, então não era algo bem visto pelo povo daquela época. Então ele conta que o povo daquela época trabalhava na roça, e quem não fosse para a roça, quem fizesse outro tipo de trabalho, era visto como preguiçoso. Ao longo dos anos, a cera de abelha foi se tornando escassa na região, e Véio passou a trabalhar com barro, depois a pedra, e foi quando descobriu na madeira os melhores formatos para suas criações. Ele pode trabalhar tanto com palitos de fósforo ou com troncos, né? Na verdade, o que ele conta pra gente é que a madeira é quem vai dizer a forma que ela vai tomar. Ele usa muito do processo criativo dele. Ele vê o tipo de escultura que ele pode fazer no formato de um tronco, de um galho, de um palito. Além disso, mesmo utilizando a madeira como obra-prima, matéria-prima das suas obras, ele demonstra grande preocupação com a natureza, aproveitando-se somente da madeira morta, típica de derrubadas. Além disso, quando conheci Véio, ele me deu uma grande lição de preservação da natureza, quando ele mostrou a sua reserva florestal, próxima ao sítio, em que plantou, naquela época, aproximadamente 500 mudas de diversos tipos, como cedro, angaroba, mulungu, árvores típicas da região sertaneja, para repor a madeira utilizada por ele ao longo dos anos. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Museu do Sertão. Talentoso, ele tem um talento único, Véio, e ele demonstra também preocupação com as questões sociais, além das questões ambientais, como falei anteriormente. Além de contribuir para a arte sergipana e para a natureza, com o reflorestamento no sertão, Véio também contribui para a história do homem sertanejo, de forma que ele mantém em sua casa o Museu do Sertão, um local que guarda a história desta região tão castigada pela seca. Então, dentro dos 5 cômodos do museu, estão espalhadas várias obras dos artistas, réplicas e alguns originais dos primeiros utensílios do sertanejo, como a primeira furadeira, moinho de pedra, utensílios de casa, cozinha, dinheiro antigo, banca de bodegueiro, fogueteiro, que era um antigo fósforo, altar, baús, além de raros documentos sobre a cidade de Glória, fotos dos primeiros prefeitos, uma réplica de madeira da cidade de Glória, quando foi fundada, ou seja, mais de 5.000 peças referentes a uma história que não é só de Glória, mas do sertão em geral. Que ele quis guardar essas coisas para preservar a história e a cultura. É muito emocionante falar sobre Véio, porque eu estive no sítio dele, e eu acho que é importante a gente destacar e ressaltar o valor dos nossos artistas, dos artistas tão talentosos sergipanos, que vem sendo reconhecido fora de Sergipe e mundialmente, seja no Brasil, em outros estados, seja no mundo. É importante que a gente parabenize, reconheça e valorize o trabalho desses artistas. Véio é um patrimônio nosso.
Um grande artista, um talentoso artista e que merece ser ovacionado. Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo. Apoio Cultural. Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente. Fato da semana. Essa semana temos uma notícia muito especial. O governo de Sergipe reconheceu o grupo lagartense Os Parafusos como patrimônio histórico e cultural imaterial do Estado. O ato foi oficializado por meio de lei publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe, e a medida ocorreu 1 ano após a Prefeitura de Lagarto ter reconhecido o grupo como patrimônio de todos os lagartenses. Nós já falamos sobre parafusos aqui, vocês lembram? Além disso, o governo de Sergipe também sancionou a Lei 8.765 de 2020, que torna o Parque dos Falcões, localizado no Agreste Sergipano, como patrimônio cultural de Sergipe. Essa medida visa garantir a preservação do local, da história do parque, estimulando mais a visitação e o turismo ecológico. O trabalho do Parque dos Falcões é um trabalho muito sério de preservação, de resgate das espécies de aves que existe desde 1999. Merece todo o nosso reconhecimento e todo o nosso respeito. Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? Eu juro para vocês que eu tento não falar muito desse governo Bolsonaro, mas cada semana tem uma coisa diferente pra gente abordar. Essa semana, na quarta-feira para ser mais específica, os policiais federais cumprindo mandados de busca na casa do senador Chico Rodrigues, que por sinal é vice-líder do governo federal no Senado, encontrou notas entre as nádegas do senador. Isso mesmo, pessoal. O senador, mais uma vez, ressalto, vice-líder do governo no Senado, de Boa Vista, Roraima, foi alvo da Polícia Federal durante a operação que combate o suposto esquema criminoso de desvio de recursos públicos para o combate ao coronavírus em Roraima. Então, o Chico Rodrigues ele simplesmente tentou esconder dinheiro na cueca quando os policiais federais foram cumprir os mandados de busca em sua casa. A quantia ainda não foi informada. Foi divulgado ainda que algumas notas estavam sujas de fezes, visto que foram escondidas entre as nádegas do senador. É bom lembrar que existem vários vídeos antigos demonstrando que Chico e o presidente têm uma relação íntima de amizade. Inclusive, um sobrinho do presidente Bolsonaro é funcionário do gabinete do senador. Parafraseando o eterno Cazuza, a burguesia literalmente fede. E esse foi mais um Por Trás da Mídia. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, @podcastportrásdamídia. Até semana que vem!